Hoje, a gente vai mergulhar numa questão que é, no fundo, uma das mais antigas da humanidade. Qual é o verdadeiro objetivo da adoração? Usando como base o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos investigar o que é esse sentimento, de onde ele vem e por que parece ser uma parte tão fundamental de nós. Para começar, vamos pensar um pouco numa coisa. É curioso como, seja nos momentos difíceis, nos momentos de alegria ou até num instante de paz, muitas vezes surge aquele impulso de olhar para cima, de buscar algo maior. De onde será que vem isso? O que está na raiz desse sentimento que parece ser quase universal? Bom, para a gente entender o propósito de algo, primeiro a gente precisa saber do que estamos falando, né? E o Livro dos Espíritos traz uma definição bem clara, bem direta, que vai direto ao ponto do que é, na sua essência, a adoração. E aqui está o ponto central. Segundo essa visão, adorar não tem a ver com rituais externos, com cerimônias. É algo puramente interior, um movimento da alma. É a elevação do pensamento, sabe? Aquela busca por uma conexão mais profunda com a nossa origem. Tá, e isso nos leva a uma segunda pergunta que é super importante. Esse sentimento é algo que a gente aprende com a cultura, com a família, com o tempo? Ou será que é algo que já nasce com a gente, uma parte de quem nós somos desde sempre? A questão toda se resume a isso. De um lado, a ideia de que é algo inato, que já vem com a gente, quase como parte do nosso DNA espiritual. Do outro, a ideia de que é um produto do ambiente, algo que nos é ensinado. A resposta que a gente encontra na fonte é, olha, bem decisiva. A resposta é essa, bem direta, é um sentimento inato. Mas percebe a profundidade disso? A obra o compara à própria intuição da existência de Deus. Ou seja, não seria um comportamento que a gente aprende, mas algo que está lá, na base da nossa consciência. Mas por que seria inato? A lógica apresentada é profundamente humana. É quando a gente reconhece a nossa própria fragilidade, a nossa pequenez diante do universo, que surge esse impulso de buscar amparo em algo maior. Uma força que a gente sente que pode nos proteger. Ok, se esse sentimento nasce com cada um de nós, será que ele se manifesta na humanidade inteira, em todas as culturas, em todas as épocas? A próxima questão leva a gente a pensar justamente sobre esse alcance universal da adoração. Essa pergunta aqui é como se fosse o teste de fogo para essa ideia. Será que a história registra algum povo, em algum lugar do planeta, que tenha vivido completamente sem esse sentimento? Sem nenhuma forma de adoração na sua cultura? E a resposta é um não categórico. Mas a justificativa vai ainda mais fundo. A fonte afirma que a ideia de um povo inteiro sem crença alguma, um povo de ateus, simplesmente nunca existiu. É uma afirmação muito forte sobre a natureza humana, né? E é aqui que a gente chega no coração da ideia. Não importa o nome que se dê, a cultura ou os rituais praticados. A noção de que existe um ser supremo, uma força maior que está acima de tudo, seria uma constante em toda a história da humanidade. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente viu a definição, a origem inata e esse alcance universal. O que tudo isso nos diz? Qual é a conclusão final que essa linha de raciocínio nos apresenta? O caminho lógico fica bem claro, né? Começa com a definição da adoração como essa elevação do pensamento. Depois, a gente vê que sua origem é um sentimento inato. Observamos que seu alcance é universal. Portanto, a conclusão é que estamos diante de algo muito mais profundo que um simples costume. E aqui está a grande conclusão. A adoração não seria apenas uma prática cultural ou religiosa, mas parte da lei natural. Pensa só nisso. Assim como a gravidade é uma lei que rege a matéria, a adoração seria uma lei que rege a consciência, porque ela brota de um sentimento que já nasce com a gente. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a adoração é uma lei da natureza, como que ela se manifesta no mundo de hoje? Em meio a tanta tecnologia, a tanto ceticismo, onde é que a gente consegue ver esse impulso inato encontrando uma forma de se expressar? A reflexão fica em aberto.